Boa tarde. Hoje eu vou dar uma breve explicação numa questão que muitas pessoas já me perguntaram, que é o superaquecimento. O que é esse superaquecimento, né? Como que se afere este superaquecimento e para que nós utilizamos o superaquecimento na refrigeração? Bom, superaquecimento nada mais é que o quanto o gás, o fluido frigorígeno, na saída da evaporadora, aqueceu além do ponto de ebulição dele. Aqui eu tenho uma tabela, ela é válida para o R22, eu montei a tabelinha aqui. Essa tabela, que é a tabela que a gente encontra em alguns dispositivos, alguns apps, no site das fabricantes de gases, dependendo a marca do fluido que você adquirir, vem na caixa esta tabelinha, vem também no manual do fabricante do equipamento, essa tabelinha ali para uma certa referência. Esta tabela, ela indica para cada pressão uma temperatura de vaporização, uma temperatura de ebulição desse gás. O que é? Por exemplo, aqui, ó, a 55 psi, o fluido frigorígeno R22, ele ferve, ele entra em ebulição a menos 1,1 grau. Ou seja, se eu tenho fluido frigorígeno no estado líquido e eu elevo ele numa temperatura acima de 1,1 grau negativo a 55 psi, esse fluido vai começar a ferver, vai sair do estado líquido para o estado gasoso. O superaquecimento é, na evaporadora, o meu fluido ele entra em estado de fervura, ou seja, ele sai do estado líquido e passa para o estado gasoso, e ele continua ganhando calor. O superaquecimento é o quanto de calor a mais ele ganhou, certo? E como que nós aferimos isso? Primeiro, nós instalamos um manômetro em um ponto após a evaporadora. Pode ser logo na saída da evaporadora, se tivermos essa condição, ou na entrada do compressor, se só tivermos essa condição, onde nós tivermos um ponto de conexão entre o término da evaporadora e a entrada do meu compressor. Instalamos próximo a este manômetro um termômetro de contato. Não pode ser aquele termômetro laser, tá? Tem que ser um termômetro de contato, aquele termômetro que você tem o sensor de fio, você coloca ali em contato com o tubo. Nessa hora, existe uma precaução a se tomar. Primeiro, olhando um tubo na horizontal, imaginando que este tubo é um relógio, o nosso sensor tem que ficar entre 11 e 13 horas, instalado nessa faixa aqui, para que, se estiver retornando líquido, nós não façamos a leitura dele, pois ele estará ainda próximo à minha temperatura de ebulição. Na parte superior do tubo, eu sempre terei fluido no estado gasoso. E depois de instalado o meu sensor, eu preciso isolar ele termicamente com um pedaço de tubo esponjoso ou alguma fita térmica de uma espessura aí de pelo menos 9 milímetros, para que o meu sensor não receba nenhum calor externo, somente o calor do tubo, tá? Feito isso, instalado o meu manômetro e instalado o meu termômetro, nós teremos dois valores. Teremos um valor de pressão e uma temperatura. Esta temperatura aqui, ela é uma temperatura direta para a minha fórmula. A minha fórmula diz que superaquecimento é igual à temperatura do termômetro
menos a minha temperatura de ebulição, tá? Então, a temperatura que me aparece aqui no meu termômetro, ela é direta para a fórmula. A minha temperatura de evaporação ou de ebulição, eu preciso verificar qual que é a minha pressão, vou na minha tabelinha, verifico na minha tabelinha referente à pressão qual é a minha temperatura de evaporação, e aí eu levo esta temperatura para a fórmula. Vamos dar alguns valores para ficar um pouco mais fácil. Fiz a minha aferição no meu manômetro e ele me apresentou 57 PSI. Fiz a aferição no meu termômetro e ele me apresentou 10 graus. Lembrando que nós estamos trabalhando com graus Celsius. Esta temperatura, a temperatura do manômetro, do termômetro na saída do evaporador, ela vai direto na fórmula. Então, 10 graus lá. A minha segunda temperatura de evaporação, eu preciso pegar através da pressão. Então, 57 PSI é menos 0,2 graus. A minha fórmula tem um menos. Atente-se muito a isso. A minha fórmula tem um menos. Eu coloco o menos da fórmula. A minha temperatura de evaporação também tem um menos. Então, eu abro parênteses e ponho o menos da minha temperatura de evaporação. Menos da fórmula com o menos da temperatura se torna mais. Minha fórmula ficou: superaquecimento é igual 10 que veio do meu termômetro, mais, porque menos com menos aqui se torna mais, 0,2. Então, superaquecimento é igual a 10,2 graus Celsius. Este é o superaquecimento que esse sistema aqui está apresentando. Ok? Então, sempre lembrando, na saída da evaporadora, o mais próximo possível dela. Poxa, não precisa fazer um furo com uma válvula perfuradora para você aferir aqui. Afere entre a saída da evaporadora e a entrada do compressor, onde você tiver uma posição. Tá? E já faz a aferição da temperatura no mesmo jogo próximo ali. Se acontecer de você estiver trabalhando com um split, ou um splitão, uma câmara fria com uma tubulação muito longa, aí você tem dois pontos que você pode fazer a aferição. O primeiro ponto é na saída da evaporadora. Este será o meu superaquecimento real. Por que real? Porque é este superaquecimento que está me gerando trabalho na evaporadora. É ele que está fazendo a refrigeração do meu ambiente ou do meu produto final. Depois eu posso fazer uma segunda aferição na entrada do condensador. Na entrada do condensador ou na entrada do compressor. Este vai ser um superaquecimento total. Qual que é a diferença do real para o total? O superaquecimento real é o meu trabalho. O superaquecimento total é o meu superaquecimento real mais o aquecimento que a minha tubulação está ganhando também. Qual o calor que a tubulação, ao retornar do evaporador para o condensador, está ganhando ali de calor a mais ainda.
Esta diferença aqui é interessante não passar de 2 graus, tá? Por isso que a nossa tubulação de retorno tem que ser muito bem isolada e não pode estar isolada junto com a nossa tubulação de líquido, a nossa tubulação de descarga. Então, superaquecimento real e superaquecimento total. Por que nós fazemos? Para que nós cuidamos tanto do superaquecimento? No primeiro momento, para garantir a eficiência da máquina. Você vai chegar no manual do seu equipamento e esse manual dará qual que é o superaquecimento daquele equipamento. Por exemplo, pode ser um superaquecimento entre 9 e 11 graus. Se o superaquecimento do nosso sistema está entre 9 e 11 graus e o nosso está com 10,2, opa, tá legal, tá dentro daquilo que deveria. Então quer dizer que a minha máquina está com 100% de rendimento. Se estivesse para baixo ou para cima, seria ruim. Então nós teríamos que fazer a correção da massa de gás desse equipamento. Ou, muitas vezes, se for um equipamento de grande porte e foi feita uma troca da válvula de expansão, você tem que fazer a correção também dessa válvula de expansão, tá? Então, primeiro vamos garantir aí a eficiência do equipamento. Num segundo ponto, esse fluido frigorígeno frio que está voltando para o compressor vai refrigerar o nosso compressor. É ele que faz mantém a temperatura do compressor dentro dos padrões aceitáveis. Então, se o fluido estiver retornando muito quente para o compressor, vai degradar o nosso compressor e pode trazer a queima ou o travamento dele. Tá? Falar um pouquinho aqui, ó, se nós estivermos fora da faixa de superaquecimento. Quando nós estamos para baixo ou estamos abaixo do mínimo, nosso mínimo aqui é 9, eu estou com 8,5, 8. Ou seja, nosso gás está aquecendo pouco. Garantindo que a minha evaporadora está limpa e com o fluxo de ar necessário, eu vou fazer uma retirada do meu fluido frigorígeno. Vou tirar um pouco da massa de gás. Por quê? Porque eu tenho muito gás que está ganhando pouco calor, cada molécula do gás ali. Em contrapartida, se nós estamos acima do superaquecimento e eu garanto uma limpeza e um fluxo de ar da minha condensadora, eu vou fazer o acréscimo, a adição de um pouco de gás. Por quê? Porque eu tenho pouco gás, então cada molécula está aquecendo demais. Então, abaixo nós retiramos gás e acima nós adicionamos gás. Ok? Então, vou recapitular rapidinho. Na saída da evaporadora, eu afiro uma pressão. Com esta pressão aferida, eu vou na minha tabelinha e verifico uma temperatura, que é a minha temperatura de ebulição do fluido frigorígeno. Ele é subtraído na minha tabela. Eu coloco ele lá na minha formulinha e ele é o meu segundo dígito na fórmula e ele vem acompanhado de um sinal negativo. Venho no meu termômetro, que está alocado na posição correta, bem próximo ao meu manômetro, e afiro uma temperatura. Esta temperatura é o meu primeiro item da fórmula. Temperatura aferida menos a temperatura da tabela é igual ao meu superaquecimento. Não esqueçam nunca da regrinha de sinal. Às vezes nós trabalhamos com temperaturas de ebulição muito baixos. Quando erramos a regrinha de sinal aqui, o nosso superaquecimento fica um valor estranho, um valor muito grande. Então, prestem atenção na regrinha de sinal. Ok? Até a próxima. Deixa aqui as dúvidas nos comentários. Clique em curtir, dá um joinha aí para a gente continuar o nosso trabalho.